Aspecto luz, o apego. Aspecto sombra, o 2 de pentáculos, que é uma dúvida, um equilíbrio, a questão do momento, tá? Essa carta é muito interessante, que ela fala muito sobre o momento presente. Dois de ouros, né? Falando sobre equilíbrio, sobre manter duas situações, tá? Então, meus amores, como a gente, fazendo a análise, Aquário, aqui da tua leitura até agora, a gente vê que a pessoa está presa a uma situação, a gente tem aqui essa questão do apego, que representa a pessoa querendo ter acesso a você, e também como aspecto sombra ali, a gente viu o 2 de pentáculos, que representa também esse jogo, né? Jogo de cintura, a pessoa tentando ali equilibrar as coisas. Pode ser, Aquário, que seja questões de trabalho, tá? Não necessariamente, mas duas coisas de valor para essa pessoa, ou duas coisas que essa pessoa valoriza bastante e ela fica ali querendo manter. Pode ser também questão de razão e emoção, tá? É muito interessante que me veio agora essa situação, porque como aspecto sombra, o 2 de pentáculos pode representar a pessoa lutando contra a razão e emoção. A pessoa quer, mas não era exatamente o que ela planejava, sabe? Saiu um pouco dos planos. Então tem pode ser isso também, tá? Não necessariamente você e mais uma outra situação, pessoa no caso, né? Pode ser questões de família também, a pessoa dividida, como eu já tinha até citado antes, a família e o casamento, tá? Vamos agora para o elemento ar, que é a intenção. O que é que essa pessoa pensa em relação a você? O que é que essa pessoa pensa em relação a você? O que a pessoa amada de Aquário pensa em relação a ela? Intenciona, sendo consciente ou inconscientemente, como que está o pensamento dessa pessoa em relação a Aquário? Por favor, universo, e as minhas mãos neste momento. Aqui nós temos o 5 de espadas, aspecto luz, aspecto sombra, o 4 de espadas. 5 de espadas representa o medo da derrota, o medo de perder, a pessoa se sentindo às vezes trocada, inferiorizada. Tem aqui uma questão de ego, tá? Ego ferido, só na pausa. Interessante que, como veio aqui, que o arcano maior que rege sua leitura veio pendurado, falando sobre o casulo, né? E aqui nós temos o 4 de espadas como aspecto sombra, que representa também uma pausa, uma introspecção, um olhar para dentro. Existe uma grande possibilidade, Aquário, de ser questões psicológicas, tá? Traumas. A pessoa pode ter passado por situações difíceis, por decepções. Acontece muito, meus amores. Hoje está acontecendo bastante isso. Eu estou tendo muitos casos assim, de mulheres que vêm aqui no meu espaço pra gente fazer algumas análises energéticas, e elas falam muito sobre homens que estão traumatizados, tá? Então, se você é homem que está ouvindo essa leitura, ou você é uma mulher que está ouvindo essa leitura,
Mas assim, existem pessoas que estão muito traumatizadas. A mulher, eu acho, assim, a mulher, questões emocionais, elas conseguem ser mais maleáveis. Por quê? Porque a mulher, quando ela tá traumatizada e alguém chega para ela e oferece um ambiente seguro, um local, né, emocionalmente seguro, ela se abre, ela é mais flexível e ela supera com mais facilidade. É como uma plantinha ali que está morrendo e ali chega alguém para cultivar, para adubar, e ela cria vida de novo e ela volta a amar. O homem é mais complicado, porque o homem, ele, para se curar de uma questão emocional, é mais difícil, porque o homem, ele é mais cobrado em sua postura. Às vezes está acontecendo muito que alguns homens que saíram do primeiro casamento e se frustraram, né? Tiveram que se separar, tiveram que separar bens, perdeu ali questões financeiras. Isso abala muito os homens, né? E a pessoa o homem se sente inferiorizado demais. Então aqui existe um medo, tá? Medo de passar pela mesma situação novamente, tá? Medo de ser traído, o medo da perda, questões do ego, tá? Essa pessoa tá passando por situações que gera muito isso, medo da frustração, tá? Talvez se você for eu que eu tô sentindo muito essa energia, assim, se você é uma mulher e tá ouvindo essa leitura para um homem, né? O seu amor, assim. Essa questão da mulher tentar mostrar muito empoderamento, sabe? A mulher ser muito empoderada, às vezes assusta o homem, tá? O homem fica acuado. E se você é um homem também que tá ouvindo essa leitura, tá lidando com alguém traumatizada também, né? Passar segurança mais pra pessoa vai ajudar bastante. Aspecto conexão. Como está a energia da conexão? O que é que essa pessoa sente? Desejos. O desejo dessa pessoa, a vontade de estar com Aquário. Desejo, vontade, ímpeto. Dois de paus. Mais uma carta que fala sobre estagnação, sobre pausa. Nossa, gente. Bem complicada essa leitura. Porque fala muito sobre dúvida, sabe? Muita dificuldade em resolução. Mais uma pausa que a pessoa não sabe se vai para frente ou vai para trás, ela não tá sabendo como agir. 5 de paus como aspecto sombra, então conflito, disputa. Provavelmente tem alguém disputando o amor dessa pessoa juntamente com você. O 5 de paus representa isso. Então, no aspecto sombra, ou seja, na dificuldade, no bloqueio, né? Vamos dizer assim, o que está bloqueando, o que está atrapalhando é a disputa. A minha irmãzinha querida, ela sempre fala isso, né? Todo mundo tem alguém. Então, quando a gente chega na vida de uma pessoa, tinha uma outra pessoa, né? Que essa pessoa já tinha se relacionado, já tinha se envolvido. Então, isso, a carta 2 de paus representa muito a pessoa sem saber se ela vai para frente ou vai para trás, ela para. Ela tem 2 caminhos a percorrer, né? Ou ela continua a história dela com alguém, ou ela começa algo novo com alguém, né? E aí ela não sabe, tem um deck que representa muito bem isso, a pessoa com o corpo voltado para frente e o rosto olhando para trás. Acontece muito isso e a pessoa não consegue, não sabe, mas existe a possibilidade, né, de concretização, porque se tá na disputa é porque as 2 energias estão ali
Sentimento de aquário, da pessoa amada de aquário. O que essa pessoa sente, a pessoa amada de aquário sente em relação a aquário? Por favor, universo, guie as minhas mãos neste momento. Sentimento. O que essa pessoa, a pessoa que aquário traz no coração, sente em relação a aquário? Por favor, universo, guie as minhas mãos neste momento. Guia o meu entendimento para que eu possa transmitir a mensagem da melhor forma possível. Assim é, assim está feito. Aqui nós temos o 5 de copas. 5 de copas, apego ao passado. E temos o 9 de copa, aqui como aspecto luz e aqui como aspecto sombra. 9 de copas como aspecto sombra, que é um comodismo. Então, meus amores, apego ao passado, a pessoa sofrendo, a pessoa, aqui tem uma separação, ó, tem uma separação. Então, assim, ó, aqui temos duas situações, tá? Ou você é a pessoa do passado, o amor, seu amor, tá sentindo falta, ou é alguém do passado dela que ela tá sentindo falta. Porque na leitura só deu estagnação, dúvida, tá? E veio o 2 de paus, né? Que é uma pessoa parada, não sabe o que faz. Então, assim, adapte para sua realidade, porque aqui nós temos o passado. O passado dessa pessoa está disputando o presente. Ou você é a pessoa do passado de aquário, ou existe outra pessoa no caminho, do passado da sua pessoa amada, aquário, ou existe outra pessoa no caminho, tá? E como aspecto sombra nós temos o comodismo, que é uma carta que fala sobre estagnação também. Então, toda a leitura foi sobre isso, sobre a pessoa parada, né? Pessoa parada. Vou ver aqui quais as possibilidades, né, meus amores? Vamos ver quais as possibilidades. Por favor, universo, guia as minhas mãos neste momento. Guia o meu entendimento. Possibilidades para aquário, para finalizar a leitura. Possibilidade para aquário. Quais as possibilidades? Três cartas, por favor. Possibilidades para aquário. Mais uma. A carta da estrela, arcano maior da estrela, representando a intenção da pessoa, o propósito, né? Não aconteceu à toa essa união de vocês, porém é algo, uma energia muito bonita, de admiração, de destino, porém é uma energia lenta, é uma energia de algo que está distante. Talvez vocês estejam afastados, né? Essa carta representa muito isso. O 4 de ouros é a pessoa ainda apegada a você, que essa carta já saiu, essa confirmação. Essa pessoa ainda tem apego, ela não superou ainda, tá, aquário? 2 de espadas ainda, mas saiu tudo, né? Saiu 2 de ouro, saiu 2 de paus, agora 2 de espadas. Só não saiu 2 de copas, né, meus amores? Mas as cartas que tinham sobre
bloqueio, sobre estagnação, sobre pausa, sobre tempo, né? Sobre tempo. Elas apareceram aqui na mesa. Então, aqui tem a rainha de paus no fundo do deck, que é como essa pessoa te vê, rainha de paus, com a carta da morte e a carta da lua. Então, a gente tem aqui alguém que tem desejo por você, te vê como alguém admirável. Mas aqui não tem movimentação, tá? Tem só... Na verdade, aqui é uma questão muito de tempo. Vou buscar aqui o conselho final para Aquário em relação a essa leitura. Conselho final para Aquário em relação a essa leitura, por favor, universo. Guia as minhas mãos neste momento. Conselho final para Aquário. A carta da expressão. Essa carta da expressão fala em você não se esconder, tá? Aquário, aparece. Faz tuas postagens nas redes sociais, aparece. Não fique enclausulada, tá? E se expresse. Porque o que não é visto não é lembrado, né? Caminho da ação também é uma carta que fala para você agir. Aqui é uma energia masculina, ou seja, você tem que agir, é a energia da ação, não ficar parada, tá? Se a pessoa tá parada, você não deve ficar parada, tá, Aquário? Olha, aqui é um caminho, aqui é uma energia que fala sobre conquista também, tá? A energia masculina é uma energia de conquista, de ir à busca. Então, se abra para a vida, Aquário. Voz interior, busca a tua intuição, busca ouvir o que o teu eu superior tem a te dizer, o que tua intuição tem a dizer. Aqui tá falando muito sobre isso, porque ali tá a resposta tá sempre dentro de nós, né? Jornada do saber. Essa carta, ela representa, Aquário, que tudo foi e está sendo para a aprendizagem, para a tua jornada. Não é à toa que veio a carta da estrela, né? Que é uma carta que fala sobre propósito. Foi propósito essa pessoa ter vindo na sua vida, mas é para você aprender algo que essa situação tinha de lhe ensinar. Tá, Aquário? Então, é isso que eu consigo ver para vocês neste momento. Espero que essa leitura traga um pouco de luz para o caminho de vocês. Muito obrigada. Curte, comenta, compartilha. Eu vou adorar ver os comentários de vocês. Gosto bastante do feedback que vocês me trazem. Fiquem com Deus, se cuidem e até as próximas leituras, os próximos vídeos futuros.